Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Nesta quinta-feira, o Flamengo inicia a sua trajetória rumo à tentativa de conquistar o seu quarto título da Copa Libertadores da América, a famosa Glória Eterna, título que o Flamengo conquistou pela última vez no ano de 2022 e que este ano entra com muita expectativa, pois possui um elenco muito forte, a princípio o que demonstra ter um bom treinador, mas a torcida está empolgada exatamente porque o Flamengo pode se tornar o brasileiro com o maior número de conquistas de Copa Libertadores da América. E exatamente nesta quinta-feira que o Flamengo dá início, jogando no estádio Pueblo Nuevo em San Cristóbal, na Venezuela, às 21h30, Deportivo Táchira e Flamengo, jogo 1 da fase de grupos da Copa Libertadores da América, e que o Flamengo vai com várias modificações e várias ausências para este jogo. Flamengo que num recente histórico não se dá muito bem, vencendo, não pratica um bom futebol fora de casa. Houve alguns tropeços aí nos últimos anos e o Flamengo vai então com muita responsabilidade, muita cobrança para esse jogo, repleto, como eu disse, de expectativa por parte da torcida rubro-negra, mas que pese o fato do Flamengo estar com algumas ausências consideráveis e importantes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, vamos falar sobre o adversário do Flamengo, o Deportivo Táchira de San Cristóbal, na Venezuela, que tem uma das maiores torcidas da Venezuela. O seu maior rival é o Caracas, e o Táchira, que tem 11 títulos venezuelanos, clube fundado em 1974. Então o Flamengo vai encarar aí o Deportivo Táchira nessa primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Vamos então às informações deste jogo, que promete ser um duelo daqueles de tirar o fôlego para o torcedor rubro-negro. Deportivo Táchira e Flamengo disputam a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 às 21h30, horário de Brasília, desta quinta-feira, no estádio Pueblo Nuevo em San Cristóbal, estádio que tem capacidade para 42 mil pessoas. O Deportivo Táchira chega embalado por sua boa campanha no campeonato venezuelano. O clube aurinegro é o vice-líder da competição, empatado em 18 pontos com o ponteiro Deportivo Laguaira, que está à frente pelo saldo de gols. Recentemente, porém, o Táchira lamentou a perda da Supercopa da Venezuela para o próprio Laguaira, sendo derrotado nos pênaltis após empate por 1-1. O Deportivo Táchira é um clube venezuelano de futebol. É sediado na cidade de San Cristóbal, capital do estado de Táchira, na Venezuela. Foi fundado no dia 11 de janeiro de 1974. Manda seus jogos, como já dissemos, no estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, com capacidade para 42 mil espectadores. É o clube com a maior torcida da Venezuela. Então, o Flamengo, que vai encarar o Deportivo Táchira, Flamengo amplo favorito para esse confronto, apesar do Táchira jogar em seus domínios, o Flamengo tem a obrigação, digamos assim, de ir lá e desempenhar um bom futebol, mesmo com os desfalques que eu vou citar daqui a pouco, e sair de lá com os 3 pontos. Flamengo que, como eu já disse em outros vídeos, determinou que o Campeonato Brasileiro é a principal prioridade, a Libertadores vem logo atrás, mas em se tratando de Copa Libertadores da América e da possibilidade do Flamengo se tornar o brasileiro com o maior número de conquistas, acaba que a Copa Libertadores ganha um peso bem considerável no planejamento do técnico Felipe Luiz. Vamos agora à provável escalação da equipe do Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira deve vir a campo com Camargo, Rosales, Vivas, Maidana, Hernandes, Fioravante, Maurício Cova, Sousa, Balsa, Brian Castilho e Cano, que não é aquele Cano do Fluminense, é outro atleta. Então a equipe
do Táchira no 4-4-2 clássico, né, com 2 volantes, 2 meias mais abertos e 2 atacantes, e deve defender aí numa linha também de 4-4-2, de repente até alterando para um 5-3-2, dependendo do momento defensivo da partida. Afinal de contas, o técnico do Deportivo Táchira sabe da capacidade ofensiva da equipe rubro-negra e deve ali montar um certo ferrolho para jogar no contra-ataque e também, quem sabe, em alguma bola parada. Então esse é o Deportivo Táchira, que é a provável escalação para a noite de hoje, nesta quinta-feira, 3 de abril. Nós vamos agora então para as informações do rubro-negro carioca. Vindo do título do Campeonato Carioca e de um empate com o Internacional na estreia do Brasileirão, o time de Felipe Luiz quer manter sua longa invencibilidade. Favorito para a partida desta quinta, o Mengão não perde desde 19 de janeiro, quando usou seu time C no revés para o Nova Iguaçu, ainda pelo Campeonato Estadual. Desde então, são 14 partidas seguidas sem perder, com futebol dominante, muitos gols marcados e pouquíssimos tentos sofridos. O Flamengo, que já não tinha Pedro, Danilo, Vinha e Arrascaeta, perdeu mais 3 jogadores. Gerson, que era dúvida, Plata e Wesley foram vetados pelo departamento médico e sequer viajaram à Venezuela. Felipe Luiz será obrigado a mexer na equipe. Como trouxemos no vídeo de terça-feira, o Gerson praticamente já era carta fora do baralho, junto com Danilo e Arrascaeta. Mas, na última quarta-feira, o Flamengo lançou um boletim médico informando que Wesley e Plata também estavam cortados da lista de relacionados para encarar a equipe venezuelana. Portanto, nós temos aqui a lista de relacionados do Flamengo para essa partida de hoje à noite. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver quais são os jogadores à disposição do técnico Felipe Luiz. Nós temos Alexandro, pela ordem alfabética: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, De La Cruz, Diogo Alves, Eric, Everton Cebolinha, Everton Araújo e Varela, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Rossi e Wallace Ian. Então nós vemos que é uma lista de relacionados que possuem vários jovens da base que podem ter a sua possibilidade de entrar em campo, uma vez que o Flamengo tem algumas ausências consideráveis, como Gerson, Arrascaeta principalmente, o Wesley e o Plata, mas também tem a questão do último jogo realizado contra o Internacional, onde o Flamengo não foi bem, principalmente nas pontas. Eu trouxe também no vídeo de pós-jogo falando sobre Luiz Araújo, Michael, o próprio Plata, que está vetado, não entrou muito bem no jogo de sábado, e também o Everton Cebolinha. Então vamos ver como vai ser esse quebra-cabeça montado pelo Felipe para atuar fora de casa, e já também projetando o confronto de domingo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Então nós vamos ver agora o que o Felipe Luiz pode armar em termos de escalação para esse jogo desta quinta-feira à noite contra o Táchira. Ele pode ir numa escalação praticamente idêntica à que ele utilizou no último sábado, onde ele entrou com Rossi, Varela. No caso, ele entrou com Wesley, mas ele pode entrar com Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Ele ainda tem a possibilidade de trocar o Alexandro e colocar o Ayrton Lucas como lateral esquerdo. Aí tem que ver o que ele pensa em termos de projeção para o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vai encarar o Vitória fora de casa no próximo domingo, como eu disse. Eric Pulgar, De La Cruz, 2 homens de meio de campo e um quarteto ofensivo. Foi assim que ele entrou contra o Internacional no primeiro tempo. Luiz Araújo bem aberto pela direita, o Michael bem aberto pela esquerda, o Bruno Henrique emulando aqui uma espécie de homem de ligação barra segundo atacante, não foi muito bem no primeiro tempo, e o Juninho. O que fez o Flamengo melhorar no jogo contra o Inter foi exatamente o que? Ele adiantar o Bruno Henrique para jogar mais lado a lado com o Juninho,
o Michael vindo por dentro, que também não é sua característica principal, e liberar mais o Alexandre para subir pelo corredor lateral esquerdo. O que ele pode fazer também é não entrar com o Michael, é entrar com o Everton Cebolinha atuando por esse setor esquerdo. O Everton Cebolinha tem uma característica maior do que a do Michael de jogar por dentro, fazendo a diagonal aqui para dentro. Ele daria aqui o corredor para o Alexandre ou para o Ayrton Lucas. Essa é uma possibilidade. Ele pode também entrar com o Luiz Araújo mais centralizado, fazendo aqui um homem de ligação, e colocar o Michael aqui pela direita e o Bruno Henrique pela esquerda, e não entrar com o Cebolinha. Ele também pode entrar com o Alan como volante, junto com o Eric Pulgar, um meio de campo um pouco mais sólido, o De La Cruz um pouco mais adiantado, o Juninho de centroavante, o Bruno Henrique pela esquerda, o Luiz Araújo pela direita, ou até mesmo ele não entrar com o Juninho, o Bruno Henrique como referência, a exemplo do que ele fez no campeonato estadual, e pela esquerda ou o Everton Cebolinha, ou até mesmo o Michael, como eu já havia colocado anteriormente. Então essas são as possibilidades que o técnico Felipe Luiz tem para escalar a equipe rubro-negra para esse confronto contra a equipe do Deportivo Táchira. As variações são as mais possíveis, então cabe agora ao Felipe Luiz decidir que Flamengo é esse que ele vai levar para o confronto, como eu disse, com o Deportivo Táchira. A arbitragem fica a cargo de Gary Vargas, José Antelo e Edvar Saavedra, e o VAR Filvredo Campos, equipe de arbitragem toda ela boliviana. Então essas são as informações do confronto de logo mais entre Deportivo Táchira e Flamengo. Como eu disse, a curiosidade é para ver que equipe o Felipe Luiz deve levar a campo para enfrentar a equipe do Táchira lá na Venezuela. Lembrando que no jogo contra o Internacional, o Wallace Ian entrou muito bem, o Felipe elogiou, inclusive ele pode ser um jogador que pode ganhar alguma chance ali no ataque, acho um pouco mais difícil, mas de repente o Wallace Ian pode aparecer ali como um dos escalados pelo Felipe Luiz para esse confronto de logo mais. Então já peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos, para as amigas, para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço a todos vocês, um bom jogo e saudações rubro-negras.